Que Deus tem uma igreja na terra, nós não podemos duvidar, mas há um inimigo furioso tentando essa igreja derrubar. O ministério evangélico quer transformar pecadores em pessoas diferentes, conviver mais diligente e em verdadeiros adoradores. Não precisamos de elogios, mas precisamos testemunhar, de acordo com a ordem que Deus deu para os representantes seus, para o mundo iluminar. Se quando Moisés recebeu os mandamentos, o seu rosto ficou iluminado, imagine quando pelo Espírito Santo nós fomos de fato vivificados. Cristo já retirou o véu que nos fazia separação e agora nos aproximamos do Pai para fazer a nossa oração, pois Ele quer ter conosco um relacionamento muito maior do que um pai e um irmão. E Paulo diz nesse capítulo, mostrando como é bela a vida, apesar que nós saibamos que há uma luta guerrida, mas o Senhor já venceu por nós. Sim, por nós Ele deu sua vida. E eu pergunto, será que estamos a nós mesmos a recomendar? Será que faz-se necessário dessa maneira recomeçar? Vocês são a nossa carta, são a nossa recomendação, conhecida e lida por todos e gravada também em nosso coração. Que são uma carta de Cristo? Você já tem de fato demonstrado. E para o nosso ministério, vocês já são o resultado. Escritos, mas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de homens vivos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que a qualquer coisa nós possamos reivindicar com base em nossos próprios méritos nós queiramos nos comportar, mas pelos méritos de Cristo, que veio nos capacitar. Para ministros de uma nova aliança, foi que Ele nos capacitou, não da letra, mas do Espírito. A letra mata, mas o Espírito nos vivificou. O ministério que trouxe a morte, com letras de pedra foi gravada, mas ele veio com tal glória que a face de Moisés nem podia ser olhada, por causa do resplendor de glória que nele estava fixada. Ainda que desvanecente fosse em Moisés tal resplendor, o povo não pôde olhá-lo, porque o seu olhar se ofuscou. Será que o ministério do Espírito não seria mais glorioso então? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, muito mais. E mais glorioso será aquele que produz justificação. Pois o que outrora fora glorioso, glória nenhuma agora há, em comparação com a glória insuperável que haverá. E se manifestou em glória o que estava se desvanecendo, com maior glória se manifestará o que vai permanecendo. E é por causa disso que mantemos nossa esperança. E assim nos mostraremos com muito maior confiança. Não precisamos, como Moisés, a sua face ocultar, para que os israelitas pudessem o seu rosto contemplar. Porque aquele esplendor logo se desvanecia, mas a mente deles se fechou e tal ação eles não compreendiam. E até hoje o véu permanece quando a antiga aliança se lia. O véu não foi retirado, só em Cristo ele é removido. E um véu cobre seus corações até hoje, ao Moisés ser lido. Mas quando alguém converte ao Senhor, esse véu é retirado, porque há a compreensão de Cristo e sua missão, que é o nosso Redentor amado. O Senhor é Espírito. E onde Ele está? A liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, o contemplamos de verdade. Contemplamos a imagem da glória do Senhor e somos transformados com glória cada vez maior, que é o Espírito Santo, que vem da parte do Senhor. Meus queridos, que coisa maravilhosa! Eu fico cada dia mais encantada. Eu fico feliz porque a cada dia se cumpre o que a palavra diz. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. E hoje, nesse capítulo, o que Paulo está dizendo? Que quando Moisés subiu o monte e ele ficava com o rosto brilhante, as pessoas não conseguiam ver, tinha que tampar o rosto, e aí Moisés usava um véu. Ele está comparando a falta de conhecimento de Cristo, a falta de unção do Espírito Santo, com também a obscuridade. Quando você não entende aquilo que Deus quer para você como missão, aquilo que realmente a Bíblia diz, é como se você estivesse colocando um véu de separação. A lei das ordenanças, a lei das cerimônias, ela não era aberta, não era bem compreendida, ela não cumpriu o seu papel. Mas assim que Jesus veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio e morreu em nosso lugar, então está agora escancarada a graça, não tem mais o véu.
Quando Jesus foi pendurado na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, sem auxílio de mãos. E hoje eu e você podemos adentrar na presença do Senhor pela fé. Isso é justificação. Eu me apresento a Deus, a Jesus, né? E Jesus então se apresenta a Deus mostrando a minha pessoa. E assim nós somos transformados de glória em glória. Meu querido, todos os dias Deus tem uma mensagem para nós. E eu espero que você não desista desse projeto. Acompanhe esse projeto, transborde alegria hoje e também compartilhe esse conteúdo. Deus abençoe você, meu querido. Fique com Deus. Amanhã estaremos de volta, se o Senhor nos permitir.